Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo de 19 de 11 de 2025. Para começar, a gente precisa falar sobre a estrela do momento, a IA. E o que mais chamou a atenção foi o resultado avassalador da NVIDIA. A empresa reportou uma receita recorde de 57 bilhões de dólares no terceiro trimestre, com um crescimento de 62% em relação ao ano passado. Isso silencia, pelo menos por enquanto, as conversas sobre uma bolha de IA. O negócio de data center continua bombando, com a demanda por GPUs Blackwell disparada. Exatamente, e o Jensen Huang, o CEO, está com um discurso super otimista, dizendo que as vendas de Blackwell estão fora de série e que a demanda por computação continua acelerando exponencialmente. O que é mais impressionante é que eles previram uma receita de 65 bilhões de dólares para o quarto trimestre. Isso é um baita sinal para o mercado. Agora, um ponto de atenção é que a NVIDIA ficou um pouco aquém nas vendas de GPUs H20 para a China devido a questões geopolíticas. Mas parece que eles estão focados em outras regiões e em manter a competitividade global. E falando em IA moldando o futuro, o Gizmodo trouxe uma perspectiva super interessante. Como o anime clássico Ghost in the Shell, de 30 anos atrás, já previa coisas que a gente discute hoje sobre cibersegurança. A ideia de um hacker patrocinado pelo governo, ameaças persistentes avançadas, invasão de cybercérebros e até mesmo o uso de tecnologia para abuso doméstico, como stalkerware, já estavam lá. Isso é genial! É incrível ver como a ficção especulativa pode ser tão profética. A descrição de como a Agência de Segurança Pública perfilava o Puppet Master, analisando tendências comportamentais e padrões de código, é exatamente o que as empresas de cibersegurança fazem hoje com malware e ameaças. E a ideia de usar redes invadidas como trampolim para atacar outros alvos, para mascarar rastros, é algo que a gente vê acontecer. A gente estava falando de ciberespaço em 1989, mas a segurança de computadores ainda era um nicho. E esse avanço da IA não para. O TechCrunch trouxe duas notícias que mostram como ela está impactando o mundo dos negócios e da saúde. Primeiro, a Cavella levantou 6,6 milhões de dólares para ajudar marcas a automatizar a busca por fornecedores e superar os custos de fabricação pré-tarifas. A ideia é usar agentes de IA para encontrar fornecedores em mais de 40 países e negociar preços, o que pode gerar uma economia de até 35% para as empresas. Isso é muito relevante, principalmente com a volatilidade das cadeias de suprimentos. A IA, nesse caso, não é só uma ferramenta de eficiência, mas uma estratégia para reduzir riscos e custos. E na área da saúde, a Function Health levantou 298 milhões de dólares, com uma avaliação de 2,5 bilhões de dólares, para consolidar dados de saúde e torná-los usáveis com um modelo de IA de inteligência médica. Eles criaram um chatbot de IA que pode dar insights personalizados a partir dos dados do usuário, respeitando totalmente a privacidade. Sensacional! E essa ideia de personalização na saúde, combinada com IA, tem sido um foco grande. A VC Jennifer Nonderfer, da January Ventures, deu uma entrevista super valiosa sobre como os fundadores podem se destacar nesse mercado de IA. Ela enfatiza a busca por algo totalmente novo, não apenas melhorias incrementais. Criar uma experiência, um fluxo de trabalho ou um comportamento totalmente novos é o que realmente empolga os investidores. Concordo plenamente. E ela toca num ponto crucial, a fadiga que já bateu no mercado. Muitas ideias de IA começam a soar iguais, então a habilidade de comunicar o diferencial e por que sua equipe é a certa para executar é fundamental. Ela também prevê uma correção no mercado, e os vencedores serão aqueles que construirão empresas verdadeiramente definidoras de categoria, que antecipam o futuro. E o conselho dela para fundadoras diversas é direto: ignorem o barulho e foquem em construir uma boa empresa. Falando em construir coisas novas e criatividade, o Spotify tem dado o que falar. Eles não só anunciaram um plano Premium Platinum com áudio lossless em 5 mercados, mas também fizeram 2 aquisições e lançaram novos recursos. Primeiro, a compra do banco de dados comunitário WhoSampled, que rastreia músicas sampleadas, covers e remixes. Sim,
E isso vai potencializar novos recursos, como o som DNA, que o Spotify já vinha desenvolvendo e agora tem a base de dados para funcionar ainda melhor. Além disso, eles estão lançando o recurso Sobre a Música, que vai oferecer detalhes sobre o que inspirou as canções, as histórias por trás delas e o impacto cultural, conectando a fontes externas. Isso traz uma profundidade incrível para a experiência de ouvir música. E o Spotify não parou por aí. Eles também fecharam um acordo para um serviço de criação de música com IA, que será lançado em 2026. Em um movimento super importante, eles chegaram a um acordo em um processo de direitos autorais com a startup de música com IA, Udio. Isso demonstra uma mudança significativa na indústria musical em relação à IA. Exato. E a Udio, assim como a concorrente Suno, que também levantou uma rodada expressiva de 250 milhões de dólares, com uma avaliação de 2,45 bilhões, estão navegando em águas um pouco turbulentas de direitos autorais. A Warner Music Group, Universal e Sony processaram essas empresas por alegarem que elas treinaram seus modelos de IA com material protegido por direitos autorais sem permissão. Mas o fato da Suno ter levantado tanto dinheiro mesmo com esses processos mostra que o mercado de música gerada por IA chegou para ficar, e os investidores estão apostando que essas questões legais serão resolvidas, provavelmente com acordos de licenciamento. E essa explosão de IA e data centers tem um outro lado, que afeta diretamente o nosso dia a dia. Um relatório da North American Electric Reliability Corporation, NERC, alertou que o crescimento dos data centers pode ameaçar a estabilidade da rede elétrica neste inverno, com um aumento previsto de 2,5% na demanda de eletricidade na América do Norte. É um alerta sério, especialmente considerando o que aconteceu no Texas há alguns anos com os apagões. Embora a situação no Texas não seja tão sombria devido às baterias na rede, os data centers consomem eletricidade de forma constante, o que pode ser um desafio em caso de frio prolongado. Se não houver uma tempestade significativa, a NERC prevê que não haverá problemas, mas o risco existe em caso de eventos climáticos extremos. Saindo um pouco do campo da IA e indo para o mundo do consumo e das leis, temos a notícia da Kiki Club. Essa startup de sublocação peer-to-peer teve que pagar mais de 152 mil dólares para encerrar acusações por violar as leis de aluguel de curta duração de Nova York. Eles foram pegos operando em uma zona regulatória cinzenta. Pois é, ignorar as leis da cidade tem um preço alto. A Lei Local 18 de Nova York é bem rigorosa, e a Kiki deixou de apresentar relatórios e de verificar quase 400 transações. O interessante é que, mesmo com essa multa pesada em Nova York, a Kiki anunciou seu lançamento em Londres. A gente espera que eles tenham aprendido a lição e que respeitem as regulamentações que também existem no Reino Unido. E em outra frente regulatória, a Blue Sky, a rede social descentralizada, anunciou mudanças no processo de moderação. Com o crescimento rápido da plataforma, eles estão implementando novas categorias de denúncia, um sistema de advertências mais detalhado e mais transparência sobre as ações tomadas. Isso é bem importante, especialmente considerando a polêmica recente com a suspensão de um usuário por uma referência a uma letra de música. A Blue Sky parece querer evitar a toxicidade que vemos em outras plataformas, como o X. Eles estão expandindo as opções de denúncia para cobrir mais tipos de violações e aprimorando as ferramentas internas para rastrear e aplicar as políticas de forma mais consistente. O objetivo é manter um senso de comunidade, mas com regras claras. Agora, vamos para Amazon Prime Video. Eles estão adicionando resumos de vídeo gerados por IA para alguns programas de TV, como Fallout e Tom Clancy Jack Ryan. A ideia é ajudar os espectadores a se atualizarem entre as temporadas. É uma nova forma de consumir conteúdo, e os concorrentes também estão explorando a IA em seus produtos, como o YouTube TV com o Key Plays em esportes. Isso abre um leque de possibilidades, mas também levanta debates sobre o uso de IA na indústria cinematográfica, com artistas preocupados com a substituição do trabalho humano. No entanto, ferramentas que aceleram tarefas repetitivas podem expandir a capacidade criativa dos artistas. Mudando de assunto para a Adobe, eles anunciaram a compra da SEMrush por 1,9 bilhão de dólares. Essa aquisição mostra que a Adobe aposta na importância da otimização para mecanismos de busca, especialmente com o crescimento do tráfego vindo de ferramentas de IA generativa. Essa é uma jogada estratégica poderosa. Com a IA remodelando a visibilidade da marca, as empresas que não abraçarem essa nova oportunidade correm o risco de perder relevância. A SEMrush, com seu foco em otimização de motor generativo, se encaixa perfeitamente nesse movimento.
E para os nossos amigos na Austrália, a Meta já começou a notificar os adolescentes que suas contas no Facebook e Instagram serão encerradas com a aproximação da proibição de redes sociais para menores de 16 anos, que entra em vigor em 10 de dezembro. É uma medida importante para proteger os jovens, mas a verificação de idade digital sempre apresenta desafios. A Meta terá que lidar com a questão de como determinar a idade real dos usuários de forma segura e eficaz. Voltando ao mundo da música, o Google Maps também está se modernizando. Eles estão adicionando uma seção de dicas com IA Gemini, previsões de disponibilidade de carregadores para veículos elétricos e uma aba Explorar aprimorada. O objetivo é facilitar a vida dos usuários, dando informações úteis antes mesmo de irem a um lugar. E essa previsão de disponibilidade de carregadores para VEs é um game changer para quem tem carro elétrico. O Google está usando IA para analisar dados históricos em tempo real, o que vai ajudar muito a planejar os trajetos. E a ideia de avaliações com apelidos, mas com a conta Google por trás, é genial para evitar review bombing. E para fechar nossa pauta sobre IA e criação, temos a OnePot AI, que levantou 13 milhões de dólares para facilitar a criação de medicamentos químicos. A empresa, com o apoio de um químico orgânico de IA chamado Phil, quer agilizar o processo de síntese molecular que antes levava meses. Essa é uma área fascinante. A ideia de comprimir o processo de síntese de meses para dias, com laboratórios e IA trabalhando juntos, pode revolucionar a descoberta de medicamentos. Eles estão focados em resolver um dos maiores gargalos do processo, que é realmente fazer as moléculas. Bom, por hoje é só, pessoal. Exato, foi um episódio cheio de novidades, como sempre. Não esqueçam de nos acompanhar amanhã para mais atualizações do mundo da tecnologia.